galera, vamos falar um pouco sobre tags de enxoval. Então, primeira coisa, essas tags normalmente bom, na verdade eu ia falar que normalmente elas são UHF, mas são tags passivas, né? Então elas não têm uma bateria acoplada a elas, mas elas, na verdade, elas começaram, essa parte de enxoval começou muito com tags, acho que até chegou a ter um processo de etiquetas LF, de baixa frequência, low frequency, depois passou para o alta frequência, no HF, 3,56, até existe ainda alguns processos que usam muito uma tag que é um botão, ela emite um botão e tem um chip lá dentro com a etiquetinha RFD, e aí você consegue identificar essa peça. Mas aí o HF, né, que é a alta frequência, que normalmente se usa 13,56 MHz, é uma frequência que tem um comprimento de onda ainda meio grande, então a velocidade de leitura não é tão boa, você não consegue ler a distância, né? Tem que praticamente encostar ali para fazer a leitura. Você consegue colocar uma quantidade de informações legal ali, mas não tem essa performance. Então é interessante, né? Funciona como processo de identificação, funciona legal, mas eu queria focar mais na parte do UHF, que eu acho que é onde as tags têm mais valor agregado para os processos, principalmente processos de controle de enxoval de hospitais e de hotéis, em que há uma terceirização do processo de lavagem. Então vocês imaginam como que é o controle disso, né? Nós temos clientes nessa área e é um processo bem interessante, porque imagina só um hotel, ele tem o enxoval todo daquele dia que foi utilizado. Esse enxoval, a lavanderia passa e recolhe esse enxoval uma vez por dia, e ela no dia seguinte ela traz aquele enxoval lavado. Então é um processo diário ali de higienização, né, desse enxoval. E aí vocês imaginam, para fazer o controle de velocidade à frente das peças. Então nós estamos falando aí em um hotel não muito grande, nós estamos falando aí em mais de 1000 peças dia que são enviadas para lavagem. Os hospitais normalmente uma maior quantidade. Hospitais hoje em dia o pessoal faz até por peso, porque não existe uma tecnologia que consiga fazer a contagem unitária das peças, então normalmente eles fazem por peso. Mas aí o peso, né, uma série de... não é algo preciso. Quando o item vai, se ele tiver alguma sujidade, ele pode estar mais pesado do que ele retornou. É complexo. E o mais complexo ainda do processo é que muitas vezes ele sai através de pesagem e retorna através de contagem de peças. Então tem que ficar fazendo uma estimativa ali, isso mais na parte de hospital. Hotel, normalmente o pessoal de lavanderia faz a contagem de peça a peça, porque o hospital é mais complicado, que normalmente não se pode pegar na peça, né? Ela está contaminada. Então esse manuseio fica um pouco mais complexo. Mas o interessante é que essas tags de enxoval, normalmente elas são diferenciadas das tags comuns, porque elas têm que resistir justamente a essa lavagem industrial. Então a gente tem basicamente 3 modelos de etiqueta de enxoval. Uma etiqueta que é a mais utilizada, que ela parece que é um tecido mais fibroso, vamos dizer assim. Você consegue identificar ali que é um tecido mais robusto. E aí você tem uma antena
que é uma antena entremeada num tecido, que faz com que a antena tenha uma certa elasticidade, e essa antena é costurada nesse tecido mais robusto, tá? Ela vem entremeada num outro tecido, outro material, e aí ela é costurada nesse material de superfície. E o interessante é que essas etiquetas, a ligação do que a gente chama de loop dela é feita por indução, ou seja, não existe um contato físico do chip com essa antena da tag. Por quê? Porque justamente se houvesse esse contato, no processo de lavagem, como tem muita, né, a roupa se mexe muito, tem muita torção ali, contração, compressão, tração, esse chip não, essa microsolda do chip não aguentaria, do chip na antena. Então esse processo é feito por indução, não há essa ligação física. Então esse é o primeiro fator interessante ali, e são processos que acabam encarecendo a tag. Então por isso que uma tag de enxoval, na média, o preço dela custa $1, né? Por que é tão cara? Justamente por conta desses materiais e esse processo. Como não é um processo que é de fácil automatização, acaba sendo a tag muito mais custosa do que uma tag comum. Outra coisa interessante dessas tags é que o padrão de mercado que se convencionou é que elas durem pelo menos 200 lavagens, porque entende-se que é uma métrica boa para a vida útil de uma peça de enxoval. Então 200 lavagens é o que vocês vão encontrar aí por padrão no mercado. Não é que depois de 200 lavagens ela vai parar de funcionar, né? É que a garantia que o fabricante dá é de no mínimo 200 lavagens. Então se a minha peça estragou, eu posso usar essa etiqueta em outra peça? Bom, aí depende muito do seu projeto, mas o critério sempre do RFD é criar um RG para aquela peça. Então, no momento que você faz isso, você pode ter uma falha, né, no seu processo aí. Então tem que estar muito bem alinhado, tomar cuidado com isso. Mas aí o interessante dessa área de enxoval, o RFD agrega muito valor ao processo, justamente porque como você cria um RG para peça, você passa a conseguir ter métricas e controles que antes você não conseguia. Então você consegue controlar exatamente quantas peças estão saindo do seu, entre aspas, estoque, né, e indo para a lavanderia, e quantas peças estão voltando. A gente tem bastante vídeos no nosso canal desse processo, vocês já devem ter visto aí, mas para quem não viu é interessante buscar e identificar como isso se dá de forma rápida e assertiva. Outra coisa interessante é que muitas vezes ficava a dúvida entre quantas peças efetivamente saíram, quantas peças efetivamente estão voltando. Então eram feitas contagens e recontagens para que se conseguisse bater, né? E aí quando você terceiriza a responsabilidade, fica mais complicado ainda, porque aí muitas vezes o nosso cliente está falando que está mandando 100 peças, e a lavanderia fala que não recebeu 100, que recebeu 98, e aí fica essa divergência. E com o processo de RFD, isso fica muito mais transparente e confortável para ambas as partes. É feita a leitura, pode-se bater essa leitura com o peso das peças só para garantir ali a contagem, ou fazer uma contagem, identificar se os itens estão contados fisicamente, batem com as tags que estão sendo lidas.
mas é um processo que ganha muita agilidade e confiabilidade, isso que é bacana. Outra coisa interessante é que você passa a conseguir acompanhar a vida útil do seu enxoval, e até por questões de comparação entre fornecedores é bacana esse processo, porque dificilmente você conseguia controlar isso antes, né? Você sabe, porque não é todo enxoval que sai todo dia, tem, né, varia, né, tem uma variação muito grande dos processos ali internos, então sem RFD esse controle efetivamente não existe. No processo de hotelaria existe inclusive uma métrica para hotéis 5 estrelas e que recebem algumas outras certificações, de que não se pode usar um enxoval mais de 60 vezes. Só que o engraçado é que é um processo que não tinha como ser auditado, né? E aí, a partir do momento que a gente coloca o RFD, a gente consegue ter uma métrica bem interessante. Também consegue se comparar a processos de lavagem. Então, bom, se comparar uma lavanderia com outra, porque naquela lavanderia o meu enxoval dura tanto, na outra lavanderia dura menos ou dura mais. Então esse processo comparativo passa a ser viável. Você começa a ter dados estatísticos ali que vão prover dados para que você possa tomar melhores ações, modificar processos, qualificar melhor os seus fornecedores. Outro benefício que também acontece, que a gente vivencia ali na prática, é a questão da cobrança mesmo. Então, muitas vezes o enxoval vai para a lavanderia, por uma questão interna da lavanderia, pode se misturar enxoval de uma empresa com outra, ou um enxoval manchou no processo de lavagem, então ficava difícil identificar, e muitas vezes o enxoval da empresa é um enxoval 300 fios. Como é que você identifica no meio lá de 1000 peças, né, que veio um enxoval 150 fios no meio de 300 fios? Então esse processo manual era praticamente impossível, né? Não acontecia. E aí com a RFD a gente tem a identificação exata dos itens que saíram naquele dia, os itens que tem que voltar no dia seguinte. Se não voltaram, a gente tem como controlar esse processo do que não voltou, e ele entra num banco de espera. Tudo isso aí via uma inteligência de software, obviamente, né? O que mais que a gente pode falar aí das tags de enxoval? Sim, essa é a tag mais comum, essa que eu tô falando para vocês, que é a padrão de enxoval, que é utilizada em muitos lugares do mundo aí já como principal. O que a gente tem feito para processos de controle de uniforme, por exemplo, aí a gente usa um outro modelo, que seria uma tag de nylon. Então, como ela não vai passar nos processos de calandra, não vai ter aquecimento, é uma lavagem de máquina comum e normalmente não tem tantas lavagens, aí pode-se tentar utilizar uma tag simplesmente revestida com tecido de nylon, a tag comum com nylon. Ela até que performa legal, tá em torno aí de 30 lavagens, ela consegue resistir. Se usa muito essa tag de nylon para controle de jeans, que aí no processo de fabricação do jeans, ele passa por uma lavagem. Então, por isso que se usa essa tag, que ela é impermeável. Mas, né, não seria considerado uma tag de enxoval. Seria uma tag comum com encapsulamento impermeável. Agora, o que nós estamos tentando fazer é transformar uma tag comum em uma tag de enxoval, criando ali uma proteção no núcleo da tag. Mas é um processo que a gente vem trabalhando já há um bom tempo, mas é difícil realmente ter uma tag comum que resista a todos esses processos da lavagem industrial.
Bom, aí a gente tem diversos tamanhos e modelos e fabricantes dessas tags de enxoval, mas basicamente o processo construtivo é esse, conforme eu expliquei para vocês. Distância de leitura depende um pouco do tamanho da antena e modelo do chip, mas em média fica em torno dos 4 metros. Uma coisa interessante é que essas tags aí normalmente elas já vêm gravadas de fábrica, porque não existe como colocar essas tags no processo de impressora para fazer o encoding automático, ou então quando se coloca a tag tem que se criar um processo para gravar uma a uma, dependendo de como vai ser o seu controle ali, a sua gestão, enfim, o código que você vai querer utilizar na tag. Essa tag também, pelo processo construtivo dela e a robustez que ela tem, muitas vezes pode ser utilizada em outros processos. Nós estamos, por exemplo, com um projeto para controle de borrachas, umas borrachas industriais. Então pode ser que nós estamos fazendo testes com esse modelo de tag nesse processo de borrachas. São grandes mangueiras industriais, então pode ser que também funcione. Então é interessante, entender esse processo construtivo da tag, saber como que ela performa, para que também a gente fique atento aí a outros possíveis usos da mesma. Não tem fabricante nacional ainda dessa tag, tem alguns trabalhando no processo para tentar conseguir fazer aqui no Brasil e aí tentar assim baratear um pouco esse custo, mas por enquanto ainda não temos nenhum fabricante nacional. Então acho que era isso sobre tag de enxoval e vamos em frente.